Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Bela e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram sobre o RPG e sobre a minha personagem Lila do Natal Macabro. Bom, pra quem não sabe, eu participei do RPG do Cellbit, né, a Ordem Paranormal, e eu participei do spin-off que foi no Natal passado, né, que é o Natal Macabro. E a minha personagem foi a Lila Bonelli, que infelizmente não passou do primeiro episódio, mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí eu pedi pra vocês me fazerem perguntas pra eu poder responder, pra tirar umas dúvidas, tem muita coisa que o pessoal me pergunta até hoje. Então resolvi fazer esse videozinho pra poder responder as perguntas mais comuns de vocês. E caso vocês gostem, quem sabe eu não faço uma parte 2 do vídeo, porque são muitas perguntas, vocês perguntaram muitas coisas. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa nos comentários pra mim falando que vocês gostaram, que querem uma parte 2 pra eu responder mais coisas, enfim. Ah, e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu posto vlogzinhos, eu posto um monte de coisa. E eu também faço lives, então se você gosta de lives, vem me assistir. Vou deixar o link do meu canal de lives aqui na descrição também, tá bom? E não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostar, hein? Me ajuda muitão. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que fizeram, eu tô usando o celular da minha mãe pra me auxiliar, porque eu tô usando meu celular pra gravar, tá? Mas foi, faz uma camiseta na loja pra Lila. E eu tenho uma novidade, não é mesmo? Nossa, quem diria? Mas eu não só vou mostrar essa novidade, como eu também vou vestir uma coisa mais apropriada para a ocasião, que eu acho que faz mais sentido mesmo com esse vídeo. Peraí, só um minutinho, eu já volto. Agora sim, agora eu acho que eu estou mais a caráter, no caso, literalmente a caráter, né? E aí está a minha blusinha, gente. Essa é a novidade que eu tinha para falar para vocês. Estou lançando a minha estampa da Lila. Para muitos que pediram a minha estampa na loja, deixa eu mostrar para vocês. Gente, tá tão bonitinha. Assim, eu acho que não tinha cena melhor para retratar do que a cena, né, tão esperada, e aí eu quis. A cena tão esperada, ninguém esperou isso, né? A cena tão fatídica da armadilha de urso, não é mesmo? Não tinha cena melhor pra retratar, então eu coloquei a assinaturazinha dela, eu coloquei uma galáxia no fundo, porque ela é jovem mística, né, garota das estrelas, astros e tarôs e etc. Então eu coloquei uma galáxia no fundo. Não podia faltar o Juliette, tá? Não podia faltar. Ó, a manguinha tem estrelinhas, super fofinha, mas tem uma coisa, um easter egg nessa camiseta. É uma das minhas partes favoritas, tá bom? Não é só a Lilinha versão meio Isaac das ideias, porque parece meio. Fiz o desenho, depois pensei, nossa, me lembra um pouco o Binding of Isaac, que é um dos meus jogos favoritos, então, perfeito. Mas o easter egg está aqui! Haha! Tem a máscara do mutilador noturno nas costas, toda ensanguentadinha. Essa é a minha estampa nova, gente. Eu gostei muito de fazer ela, ficou muito fofa. E assim, eu percebo que a grande maioria das estampas que tem, né, na loja de ordem, elas são muito sérias, elas são muito realistas, assim, tipo, realista no sentido de um outro tipo de arte, sabe? Um outro tipo de traço. E o meu traço, pra quem não sabe as minhas estampas, eu que desenho. E o meu traço é muito de fofinho, é um traço muito delicadinho. E aí eu fiquei meio na dúvida se ia ficar de boa eu fazer uma estampa com o meu traço em ordem, sabe? Porque eu acho que não tem nenhuma estampa que seja mais assim cartunesca e tal. Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu fiz com muito carinho, com muito amor. E tem o moletom, vou mostrar pra vocês que o moletom tá a coisa mais linda do mundo. Acabei de reparar que eu esqueci a tiarinha da Lila. Deixa eu colocar a tiarinha dela. Pronto, gente, ó. Coloquei a tiarinha agora. Agora tá ótimo. Sobre o meu cosplay, ele não está pronto ainda, tá bom? Mas eu estou chegando lá. E aí, quem sabe eu não uso ele na Gamescom ou algum evento assim. Mas está indo, pelo menos a peruquinha, que eu acho que é a parte mais difícil do cosplay dela, eu já tenho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui, só enquanto eu mostro. Olha, gente. Que nenenzão. Tá tão bonito, tão lindão o moletom, sério. Eu amei tanto, tanto, tanto. E a manga, ela é toda estreladinha, tá vendo? Pra combinar. Eu achei a coisa mais linda. Ficou muito bonito, muito fofo, toda cheia de estrelinha, toda lindona. E aí atrás, claro, que não podia faltar a máscara do mutilador noturno, do desgraçado, do maldito. É ele, o mutilador.
E é isso a minha estampa, gente. Então, quem quiser, a estampa tá estreando hoje na loja, tá bom? E aí aproveitem, porque tá começando a fazer um friozão. Nada melhor do que um moletom gostoso no inverno, né? Ele tem inverno, a gente tá no outono. Ele tem bolsinhos dos lados também. E é um moletom super grosso, super gostoso. Eu amo a qualidade dos moletons da loja. Então, se vocês quiserem aproveitar a estampa nova, vão lá dar uma olhada, que eu estou muito orgulhosa. Tá bom? Inclusive, gente, eu acabei esquecendo de falar enquanto eu gravava, mas vou mostrar os detalhes do moletom pra vocês aqui e avisar pra vocês que tá tendo promoção na loja agora por conta do lançamento. Então você compra um moletom e ganha uma camiseta com o cupom Uma Camiseta. É só você colocar os 2 produtos no carrinho e adicionar o cupom Uma Camiseta. E aí você pode escolher se você quer uma camiseta da minha coleção Mosaico e o moletom da Lila ou qualquer outra, beleza? Vamos continuar o que interessa, não é mesmo? Que é responder as perguntas de vocês. Eu preparei muitas perguntas, tá? São muitas perguntas mesmo que vocês fizeram. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas vou dar o meu melhor. Será que eu consigo pôr isso aqui em cima da peruca? É meio difícil. E não é que deu. Eu não sei, eu tô me sentindo meio cabeçuda. Eu sei que a peruca deixa a gente mais cabeçuda, mas eu acho que esse óculos meio aberto, assim, fica meio cabeçuda. Mas eu vou ficar com ele um pouco. Mas vamos lá, vamos continuar então. Vamos ao que interessa. Pergunta número 1. Eu não sei se eu vou conseguir manter a conta das perguntas, tá? Primeira pergunta. Você já jogou RPG antes? Gente, foi minha primeira vez jogando RPG, tá? Eu nunca tinha jogado. Nunca tinha tido a experiência, assim, de chegar perto de uma mesa de RPG. Então, pra mim, realmente foi a primeira vez. Mas eu falo bastante disso já no vlog que eu fiz sobre o Natal Macabro. Eu fiz um vlog gravando backstage, gravando tudo, das sessões, né, que a gente foi quando teve o RPG. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui, vou colocar pra vocês, vai estar em algum canto aqui e vai estar na descrição do vídeo também pra vocês poderem assistir. É um vlog bem legal, ele mostra muito, tirou muitas dúvidas de muita gente que nunca tinha visto como era gravado o RPG e tudo. Então, se você não assistiu, vai lá ver. E eu falo bastante, tipo, se eu não respondi sua pergunta aqui hoje, pode ser que eu já tenha respondido ela no meu outro vlog. Então, vai dar lá uma olhadinha. Eu tenho vários conteúdos que eu fiz sobre o Natal Macabro. Fiz react quando teve os episódios. Tem eu e o Phelps comentando teorias, enfim. Vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição. Beleza? A próxima pergunta. Você estudou muito o sistema pra poder jogar ou foi na cara e na coragem? E eu vou juntar algumas perguntas que são temas parecidos pra responder tudo na mesma, tá bom? O sistema foi difícil de entender? Então, gente, eu não estudei, tá? Eu vou ser sincera pra vocês que eu não estudei o sistema pra poder jogar, porque quando o Rafa veio falar comigo, ele falou que ia ser um sistema meio diferente, né, do que o normal de Ordem, porque eu sei que Ordem tem uma lore muito grande, tem muitas regras, muitas coisas, e o meu medo era, tipo, pegar e vou jogar e não vou saber direito a história, com medo de fazer besteira, sabe? Ele falou pra mim que não precisava se preocupar e que ia ser uma versão bem amigável pra iniciantes e tudo bem, sabe? Então, eu pensei, quer saber? Eu vou tentar, então, ir na cara e na coragem e tentar ver o que eu consigo fazer assim, só indo, entendeu? Então eu acabei não estudando nada, mas foi proposital. Ele chegou a mandar os livros, tudo, pra caso a gente quisesse estudar e aprender melhor. Eu dei uma olhadinha, sabe? Porque eu não queria chegar lá 100% sem saber nada, mas eu conversei, né, com o pessoal da mesa, que também eram meus amigos, e eles falaram pra mim que de boa, assim, não precisava se preocupar, porque pra quem nunca jogou, eles iam explicar. E o Rafa até falou pra mim bastante de, tipo, é bom você perguntar se você não souber, não tenha vergonha de perguntar, porque tem muita gente que tá assistindo e que também não sabe como funciona. Então perguntar é bom, porque aí eu tenho a oportunidade de explicar pra você e todo mundo que tá assistindo pode aprender também caso não saiba como funciona, entendeu? Então foi meio que isso que eu fiz, eu fui jogar sem saber e aprendi dessa forma. O Rafa foi me explicando, o que eu tinha dúvida eu perguntava pra alguém e foi assim que eu fui jogando, sabe? Como foi a ideia inicial da Lila? A Lila teve alguma outra versão totalmente diferente no começo da criação? Então, gente, a minha ideia pra Lila no início era completamente diferente. Eu fiquei muito perdida quando eu fui fazer minha personagem, muito, e eu não tinha ideia de como eu queria. Aí um dia eu tava passando pela internet assim, e eu lembrei, eu tipo vi uma fanart, eu acho que foi alguma coisa assim, da existência daquela personagem do Brooklyn Nine-Nine, a Rosa. Sabe? Que ela é toda durona, toda cuzona, toda foda-se todo mundo. E eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer uma personagem assim. E aí, essa foi minha ideia inicial pra Lila. Então, tipo, não tem nada a ver com como ela foi, sabe? A minha ideia era ser uma personagem meio, tipo,
foda-se todo mundo, você vai tomar no cu, entendeu? Mas, no fim das contas, quando eu fui criar o design dela e tudo, eu fui pendendo pra outros lados. E aí fui pensando, mano, eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou conseguir fazer a personagem cuzona. Quem sabe num futuro. Mas a ideia inicial dela era essa. Só que assim, é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem planos e eles mudam. Você teve algum receio ao criar a Lila? Manda beijo. Um beijo, querida. Mua! Gente, eu tive um receio muito grande quando eu criei ela, que foi... Primeiro, como vocês sabem, eu já falei isso bastante, eu nunca assisti muito Ordem, né? Eu sei algumas coisas, porque o Phelps participou e tudo, eu assisti os episódios que ele participou, mas eu não assisti tudo, tá? Eu acompanho coisa ou outra. Eu não sabia como é o universo de Ordem, exatamente, no quesito realismo, sabe? E aí, eu não sabia se eu podia fazer um personagem de cabelo colorido, se faria sentido, se tinha personagens com cabelo colorido. E eu tinha muito receio de fazer uma personagem que as pessoas não gostassem, sabe? Eu realmente queria que fosse uma personagem que, tipo, o pessoal olhasse e falasse, pô, que personagem legal, que design legal, sabe? Então, tipo, desde o início, eu queria que a Lila fosse, assim, legal e que as pessoas olhassem e gostassem. Eu queria muito isso, eu queria que fosse uma personagem acessível. Eu não queria fazer uma personagem muito, nossa, impossível de eu fazer um cosplay dessa personagem. Até porque, assim, convenhamos, não existe personagem impossível de fazer cosplay, né? A galera faz o cosplay da galera do Sinais do Outro Lado, que é super cheio de penduricalho, um monte de coisa. Então, assim, não é impossível, mas eu queria que fosse uma personagem acessível, de se fazer, de gostar, de achar, se identificar, sabe? Então, meu receio, eu tinha muito esse receio de fazer uma personagem que as pessoas não gostassem. Eu acho que no fim das contas deu certo, né? Eu acredito que as pessoas gostem da Lila, então... Qual foi a parte mais difícil no processo de criação da Lila? Eu acho que a parte mais difícil foi ter a ideia do personagem, porque, assim, é muito amplo. Você pode criar qualquer personagem, qualquer coisa. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Então, fica meio difícil de você encontrar um norte, sabe? Pra onde você quer ir. Ainda mais sendo a primeira vez, sabe? Como que você quer criar o seu personagem se você pode fazer absolutamente qualquer coisa? Aí eu acho que essa foi a parte mais difícil, sabe? Mas depois fluiu. Se arrepende de alguma coisa na ficha da Lila? Gente, não é bem que eu me arrependo, mas é que teve algumas perícias que eu coloquei que acabaram não servindo pra nada, entendeu? Mas é por conta do estilo de RPG que foi a mesa que a gente jogou. Mas a Lila, ela tinha perícia em pontaria e tinha perícia em medicina. Pontaria, quando eu coloquei, eu pensei, bom, ela não é uma personagem super forte, ela não é musculosa, ela não é muito foda. Então, se precisar, se ela achar uma arma, se ela conseguir, ela tem pontaria. Ela consegue atirar. O que poderia ter acontecido se ela tivesse ficado viva no final, né? Porque teve armas. Mas acabei não usando e eu pensei que pudesse me ajudar em alguma situação de necessidade, a pontaria. E medicina. Ela tinha perícia em medicina, mas eu acho que acabou não fazendo muito sentido, porque, infelizmente, era um RPG slasher. E o objetivo do RPG slasher é matar gente. Então, tipo, não ia ter tempo dela usar habilidades de medicina pra prestar primeiros socorros em alguém, ou alguma coisa assim, porque todo mundo tinha que morrer, entendeu? Então, não fez muito sentido. Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que é o tipo de coisa, eu imagino colocando numa situação real. Se fosse na vida real, você tem habilidades que não servem pra nada numa situação crucial assim. Então, tipo, sei lá, eu sei pintar. Tá, eu tô numa perseguição com um assassino. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. E é uma coisa que eu sei. Então, sabe, tipo, era parte do que ela sabia. Paciência. Qual é a sexualidade da Lila? Eu já comentei dessas coisas em live e tudo, mas a Lila era pan. A Lila sempre foi muito cabeça aberta, muito tipo, gosto de todo mundo e eu gosto muito de ver as pessoas pela energia delas. E pra mim, gênero e tudo mais não importa, sabe? Ela só realmente sempre foi muito atraída por pessoas. E é isso, então a Lila, ela não tinha preferência nenhuma, ela era pan, ela gostava de tudo e de todos. Então todos na mesa eram alvos potenciais para a Lila, entendeu? Mas era isso, tipo, ela meio que achava todo mundo na mesa muito bonito, apesar de, tipo, não necessariamente ela se sentir atraída sexualmente ou coisa assim por todo mundo na mesa, sabe? Mas ela achava todo mundo, tipo, de boa, assim, não tem ninguém ali na mesa que eu diria que a Lila falaria, tipo, não, jamais, entendeu? Na verdade, o Jorel, morra Jorel. Te odeio, Jorel. Qual seria a data de nascimento da Lila? A Lila nasceu dia 12 de maio de 2000.
Seria 2000? Eu acho que sim. Eu posso estar errada, vocês podem me corrigir, tá bom, gente? Até às vezes eu me confundo com essas coisas. Mas se eu não me engano, o Natal Macabro aconteceu em 2022. Ela tinha 22 anos, então 2000, né? Porque já tinha passado o aniversário dela. Então, 12 de maio de 2000, ela era de touro, né? Gatinha, a gente pode ver que no começo ali ela só falava de comida e tudo. Gostava de comer, fazer o quê? Bem taurina, né? Entendeu? Então, assim, a Lila é de touro, tá bom? Um motivo pelo qual eu escolhi essa data é meio besta, mas foi uma coincidência. Meu aniversário é 5 de dezembro, 5 do 12, aí eu inverti, ficou 12 do 5, e deu touro, o signo, que eu falei que era, pensei, perfeito, combina super com ela. Então, foi esse o motivo que eu coloquei essa data de nascimento pra Lila, tá bom? Quais os hobbies da Lila? E quais eram as comidas favoritas dela? Bom, a Lila, assim, é meio óbvio, né? Vou falar, mas é meio óbvio. Os hobbies dela sempre eram, tipo, ficar estudando astros, estudar tarô, estudar, sabe, cristais. Ela adorava essas coisas, assim, sabe? Umas coisas mais esotéricas, um misticismo. Ela sempre gostou muito. Mas ela gostava também de sair e ir em livrarias, essas coisas, porque ela sempre gostou muito de ler, sabe? Ela sempre gostou muito de ler sobre esses assuntos que eu falei. Então, ela sempre foi uma leitora, assim, muito ávida, gostava muito de leitura, sempre ia atrás de livros que trouxessem informações sobre o assunto, sabe? Mas a Lila também adorava jogar, tá bom? Ela era muito boa em jogos de FPS. É por isso que a pontaria dela era tão boa, ela praticou, tá? Ela praticou nos FPS da vida, ela jogava bastante. Uma pena que nossa garota não teve a chance de mostrar a pontaria dela, não é mesmo? Mas ela gostava. A Lila também gostava muito de ver filme de terror, tá? Ela adorava ver filme de terror, assistia sempre, chamava o Leandro sempre pra assistir, mas eles achavam que era besteira, sabe? Aquelas coisas de tipo, gente que assiste e fica zombando de filme de terror, porque o Lê trabalhava no necrotério, né? Então ele ficava lá com o pai dele, sempre vendo gore, vida real e tal, e achava, tipo, via filme e falava, mano, que bosta, sabe? E a Lila ficava junto, zoando e dando risada, e enfim, eles gostavam muito, até ela se envolver numa situação gore, não é mesmo? Se a Lila fosse agente da ordem, ela seria combatente, ocultista ou especialista? Bom, eu acredito que ela seria ocultista, porque eu acho que é o que mais faz sentido com a personagem, né? Mas eu posso estar errada, gente. Eu não sou, como eu falei, eu não sou a maior conhecedora de ordem, tá? Eu não sou realmente a mais entendida do assunto. Então, assim, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir, tá bom? Em relação à lore do jogo. A lore da história. A lore da história? Faz sentido isso? Em relação à lore do RPG e todas as coisas mais, vocês podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas eu acredito que ela seria ocultista, porque eu acho que faz muito sentido com a personalidade dela e todas as características delas relacionadas ao misticismo e tal. Qual seria o elemento da Lila? O elemento dela, gente, eu fiz um teste em live quando a gente tava... Depois do RPG, né, a gente chegou a fazer um teste em live e deu conhecimento. Eu não sei se é o que faz mais sentido, eu dei uma lida, tudo, uma pesquisada. E, assim, eu acho que faz muito sentido, porque ela sempre foi muito... gosta muito, né, ela sempre gostou muito de ir atrás de informações e aprender coisas novas e se inteirar nas coisas. Então eu acho que faz muito sentido o conhecimento. Posso estar errada, tá? Se alguém achar que faz mais sentido em algum outro elemento, me expliquem o porquê nos comentários. Eu vou adorar saber e vou adorar a opinião de vocês. Mas eu acredito que seja conhecimento, sim. Qual era exatamente a religião da Lila? Sempre me volta uma dúvida pela origem da personagem. A Lila, ela não tinha religião, propriamente dita, ela não acreditava em nenhuma religião específica. Ela não era ateia, sabe? Ela não era, tipo, não acredito em nada, mas ela também não acreditava em algo em específico. Ela acreditava que tinha uma força maior no universo, que algo regia tudo que acontece, sabe? Mas não necessariamente ela tinha uma religião em específico. Como era a relação da Lila com os pais dela? A Lila, ela era muito, muito próxima dos pais dela. Ela era filha única. Teve gente perguntando isso também, mas eu já vou responder e aproveitar. Ela era filha única, tá? E ela era muito próxima dos pais dela por ser filha única. Eles sempre foram muito compreensivos com ela. Eles sempre foram muito amigáveis, muito próximos dela, sabe? E ela tinha um relacionamento muito bom com eles. Então, realmente foi bem triste ela ter partido tão cedo, porque acredito que os pais dela ficaram muito tristes, né? Com essa situação, porque eles eram muito próximos e eles tinham saído para viajar porque tinham ganhado um prêmio de um sorteio de mercado para um cruzeiro no Natal, e eles só podiam ir 2 pessoas e ela ficou tipo, não, tá tudo bem, gente, vai lá, aproveitem, entendeu? Então meio que foi bem triste. Qual é a história que a Lila tem com o misticismo, religião e ocultismo? Ela teve algum motivo para começar a estudar o assunto, como alguém que ela conhecia ou algo que aconteceu na vida dela? E de que jeito ela aprendeu? Bom,
A Lila, ela entrou em contato com todo esse mundo místico por meio da avó dela. A avó da Lila era, tipo, a melhor amiga dela. E a avó dela era muito, muito, muito inteirada nessas coisas. Ela era taróloga e ela sempre teve muito contato com esse meio, sabe? Então, a avó da Lila trouxe ela pra esse mundo porque ela sempre cresceu muito próxima da avó, sabe? E aí, tanto que o colarzinho que ela deu era o item mais precioso que ela estava levando na viagem, porque era um cristal que ela ganhou da avó dela e que era um cristal que, tipo, ela sentia que trazia proteção, sabe? Claramente não adiantou, mas o cristalzinho que ela ganhou, que ela levou, ela ganhou da avó dela, e todo o contato que ela tinha com o misticismo, com o ocultismo, com essas coisas, veio da avó dela, né? A avó dela ela era mais ligada nessa parte dos espíritos, assim, né? Mas os pais da Lila, eles eram muito católicos, e por isso também que a Lila tem perícia em religião. Ela pode não ter religião, ela pode não ser católica, mas ela entendia bem sobre o assunto por conta dos pais dela que eram muito católicos, entendeu? Então ela entendia bem sobre o assunto, não acreditava, mas tinha muito contato e assim como o contato pelo lado da avó que ia para um outro lado da religião, mas ela foi com a avó dela que ela aprendeu todas essas coisas e adquiriu esse entusiasmo pelo místico. Entendeu? Bela, não consigo dormir à noite sem saber dessa verdade. O cabelo da Lila é inspirado no da Kiriko? Não é. Não é. É uma coincidência engraçada, porque eu nunca tinha feito essa associação, não. Mas eu consigo entender onde você vê aqui o rabinho, né? Pra cima, associar com a Kiriko, mas não é. Não é. Mas coincidências, né? Eu já fiz cosplay de Kiriko também, então faz sentido. Como era a relação da Lila e do Leandro? Eles se conheceram quando? E como a Lila era na escola? Então, a Lila e o Lê, eles se conheceram no fundamental, no ensino fundamental, eles eram da mesma turma. E eles eram, assim, na escola, a Lila era muito fechada, ela não falava com tanta gente e tudo. Ainda mais, tipo, ai, aquela menina esquisita, ela tem o cabelo roxo, e ela já tinha, sempre pintou o cabelo desde criança, entendeu? Ela era meio na dela. Sabe? E o Lê também era né dele, acredito eu, né? Que ele era uma pessoa muito mais fechada e tudo. E sabe aquela coisa? Tipo, os dois ficam no fundão, quietos, e aí um dia conversa sobre alguma coisa, e de repente, quando vai ver, virou amigo, e eles acabaram virando muito amigos, sabe? Tipo, meio que só andava os dois, porque a menina esquisita dos cristais e o cara esquisito que só falava de morte, sabe? E aí, meio que eles andavam juntos, e acabaram ficando muito amigos, eles, desde criança, eram amigos, então eles meio que eram aquele tipo de amizade que, assim, não é colado e conta tudo um pro outro, fica o tempo todo, sabe? Eles não eram assim. Eles eram uma amizade que, tipo, às vezes eles ficavam o dia inteiro juntos, quietos, sem falar nada, sem precisar falar nada. E tá tudo bem, sabe? O silêncio entre eles era uma coisa confortável. Então, não necessariamente eles precisavam estar o tempo todo juntos, o tempo todo falando, o tempo todo. Mas eles eram muito íntimos e muito próximos, e é isso que bastava, sabe? Eles eram muito amigos e sempre foi assim. Você imaginou que iria morrer naquela hora que ficou presa na armadilha de urso ou pensava que teria chance de sobreviver e fugir? Gente, infelizmente eu tinha a certeza mais plena e absoluta de que eu ia morrer ali, tá? Não tinha nenhuma dúvida, nenhuma, sequer, de que quando o Rafa falou que eu pisei na armadilha de urso, eu ia morrer. Eu já sabia, eu não tinha escolha nenhuma ali, sabe? Eu sabia que eu não tinha força. Na hora que ele falou, eu falei, pronto, acabou. É isso, então eu vou dar o meu melhor pra tentar ficar mais viva por mais tempo, mas eu sabia que muito provavelmente eu ia morrer ali, ou tipo, 10 minutos depois, em algum outro lugar por conta de um sangramento ou alguma coisa, sabe? Então, tipo, eu ia tentar sobreviver o máximo que desse, mas não necessariamente eu ia sobreviver além dali, sabe? Então, eu já sabia. Foi assim, caí na armadilha de urso, pronto, acabou, é isso, morri. O que você teria feito diferente jogando com a Lila? Gente, eu acho que eu não teria feito nada de diferente, sabia? A única coisa que eu acho que eu teria feito de diferente, mas aí não é nem uma coisa que é culpa minha de não ter pensado, ou culpa. Eu acho que no começo, por ser a minha primeira vez, por eu estar muito nervosa, por eu não saber exatamente como funcionava um RPG e tudo, eu acho que no começo eu tava muito presa,
sabe? Eu tava muito nervosa, eu não sabia que eu podia a qualquer momento falar, que eu podia a qualquer momento expressar o que eu queria fazer, ou coisa do tipo, então eu acabei ficando muito nervosa. E no começo, se vocês reassistirem, vocês veem que eu tô falando pouco, que eu não sei exatamente como funciona, e eu tava insistindo muito naquilo de, a gente tem que ir pra cozinha e tudo, porque eu achava que era isso, eu falava na minha vez de falar, entendeu? E era só isso que eu podia fazer. Então, tipo, eu tava muito travado no começo e o estúdio tava muito frio, e isso me travou bastante também. Eu tava meio que, tipo, o tempo todo. Se vocês perceberem, eu tô falando meio assim, porque eu tava meio com frio. Então, tipo, teve esses problemas, mas eu acredito que, assim, são coisas que acabam não sendo. Eu teria feito isso diferente. Foi mais, tipo, a situação que acabou sendo assim. Mas não tem problema, eu acho que fica de experiência pra uma próxima participação, um próximo RPG, uma próxima situação assim, sabe? Como foi o laço que você criou com a personagem e a sensação de perder isso quando ela morreu? Olha, eu acho que eu não senti que eu perdi o laço com a personagem, sinceramente. Eu acho que, assim, vocês mantiveram a personagem muito viva pra mim, sabe? Por mais que, tudo bem, ela morreu, claro. Mas de sempre ver vocês falando que, eu gostei muito, que legal, e um monte de fanart, e gente falando de como foi e tudo mais, eu acho que isso manteve a personagem meio que viva pra mim, sabe? Porque eu não parei de ver sobre ela, que nem quando normalmente, tipo, alguém morre e tal, e a gente para de ver sobre essa pessoa, né? Eu não senti isso, eu senti que a Lila continuou viva pra mim, e eu não senti que a gente perdeu esse laço, sabe? Então, eu criei um afeto muito grande pela personagem, com certeza, e eu não sinto que eu perdi essa conexão com ela depois que ela morreu, sabe? Pra mim, no meu coração, ela ainda tá viva. Se a Lila conhecer a Agatha, qual ia ser a reação dela? Bom, não vai conhecer, né? Não vai dar pra estar conhecendo, infelizmente. A não ser que a Agatha faça um ritual e traga a Lila de volta, eu acho muito difícil. Mas eu acho que ela ia ficar muito impressionada, muito chocada. Porque a Lila nunca tinha tido nenhum contato real com o paranormal, sabe? Às vezes aquelas coisas, tipo, eu vi uma coisa estranha, eu vi um fantasma, eu vi alguma coisa, mas nunca alguma coisa que, tipo, fosse confirmado que realmente o paranormal existe, sabe? Então, eu acho que ela conhecendo alguém que tem experiência nisso, eu acho que ela ia ficar muito feliz e ia tentar aprender o máximo, extrair o máximo de informação que ela pudesse da Agatha e aprender o máximo que ela pudesse, sabe? Porque, como eu falei, a Lila é muito reservada, ela é muito na dela, ela é muito de boa, mas quando ela está confortável com alguém e quando tem alguém que ela sente que possa aprender, que nem a avó dela, ela é assim, entendeu? Então, eu acho que ela ia ficar muito feliz de conhecer a Agatha e eu acho que elas iam se dar muito bem. Se a Lila tivesse ficado viva, você acha que teria alguma chance dela colocar a máscara? Gente, não. Não, definitivamente não. Por mais que fosse uma coisa muito legal e que eu acho que todo mundo queria. Eu acho que eu tirei meu piercing. Eu acho que todo mundo queria. Tirei. Peraí. Pronto, voltei. Desarranquei o meu piercing. Coloquei ele de volta. O meu piercing supernatural e real. Enfim, voltando. Pela Lila ter já uma aproximação com o místico, sabe? Por ela já ter um pouco de intuição e um pouco de conhecimento em relação a rituais, em relação a todo o assunto, ela ia saber que aquela máscara não era uma coisa boa, sabe? E ela nunca foi uma pessoa que quis infligir o mal em alguém ou causar o mal para as pessoas. Então eu acredito que ela não colocaria máscara e nem teria nenhuma chance disso acontecer, sabe? Eu acho que ela seria uma pessoa que ia fazer de tudo pra tentar destruir aquilo e tentar parar de propagar esse mal. Se a Lila tivesse sobrevivido, você aceitaria participar mais uma vez de Ordem Paranormal pra voltar com a Lila? Ou se a Lila tivesse sobrevivido, como os eventos teriam afetado ela? Ela procuraria saber mais do paranormal ou tentaria se afastar ao máximo disso? Olha, eu com certeza toparia participar mais uma vez de Ordem, interpretando a Lila. Eu ia amar, eu ia adorar. Infelizmente, vamos ficar só na vontade. Mas eu ia adorar, com certeza. E eu acho que, assim, ela com certeza ia entrar pra Ordem e, se pudesse, claro, ela ia entrar pra Ordem e tentar entender o que tá acontecendo. Porque ela sempre foi muito afim de aprender sobre esses assuntos e isso atiçaria a vontade dela ainda mais de aprender, né? Eu acho que dá pra perceber isso porque ela tava muito tentando investigar o que estava acontecendo na casa enquanto eles estavam fugindo. Então, eu acredito que ela ia querer sim entrar na ordem e tentar aprender sobre o assunto e tentar se inteirar e se aprofundar
nesse assunto, né, nesses acontecimentos, e não só tentar fugir do que aconteceu e tentar ignorar esse acontecimento na vida dela, sabe? E bom, como foi receber todo o apoio do público na sua primeira mesa? Beijos, Bela, sua linda. Obrigada, um beijo. E bom, eu fiquei muito feliz, gente. Eu realmente não esperava que ia ter uma recepção tão grande em relação à minha personagem, tá? Eu vou ser sincera pra vocês que foi realmente uma grande surpresa pra mim. Eu não esperava que isso fosse acontecer e eu fiquei com bastante medo, pra falar a verdade, quando eu tava no começo da gravação, porque eu senti que, poxa, a minha personagem eu não tô conseguindo entregar o melhor de mim, porque eu tô muito, sabe, travada, nervosa de estar participando. Então, tipo, por exemplo, eu tava do lado da Jinx, sabe? Que é simplesmente a pessoa mais de todas. E ela tava lá entregando e falando e sendo engraçada e fazendo um monte de coisa. E eu tava me sentindo, tipo, não mal, claro, jamais, porque a Jinx é maravilhosa, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que, tipo, eu tava me sentindo meio acuada de, tipo, poxa, eu sinto que eu também sou uma pessoa engraçada, eu também sou. Mas eu não tava conseguindo entregar isso ali, sabe? Então eu senti que, tipo, a galera ia assistir e ia ficar, tipo, nossa, que sem graça, que chata, sabe? E eu sentia muito esse medo. Mas eu fiquei muito surpresa com a reação de vocês em relação a principalmente a morte da Lila, né? Que todo mundo gostou muito de como aconteceu e que foi muito dramático, muito chocante, mas que a galera, tipo, gostou de como foi a situação toda. Então, eu fiquei muito feliz, de verdade, com a recepção do público, de tanto carinho, tanta gente gostando, tanta gente vindo me mandar mensagem, me falar, Bela, você mandou muito bem, Bela, você arrasou, Bela, você, sabe, tipo, o pessoal vindo elogiar a minha atuação, minha participação. Foi realmente um grande choque pra mim e eu fiquei muito feliz. Até hoje, assim, eu não consigo explicar o que eu senti participando disso, porque foi realmente uma coisa, assim, inexplicável, um sentimento muito legal que eu nunca tinha sentido antes, um reconhecimento dessa forma, sabe? Que até ali, tipo, na mesa, todo mundo é uma galera que ou já tinha tido algum contato com RPG antes, ou já é muito grande no meio da internet, no meio dessas coisas. Então, tipo, sabe, já tinha tido um contato grande com grandes públicos ou coisa do tipo, e eu nunca tinha passado por isso, por mais que, né, eu tenho meu público, claro, mas nunca tinha sido nessa proporção. Então, pra mim, realmente foi uma loucura, foi muito doido, foi uma experiência muito incrível e eu amei muito participar. E realmente, assim, foi único na minha vida. Eu agradeço demais pelo carinho de vocês, gente, de verdade. Enfim, gente, quero agradecer, tá, a todos que mandaram perguntas. Eu tentei responder as perguntas que estavam mais comuns, assim, tinha muita gente perguntando essas coisas, e eu tentei responder as perguntas que eu vi que eram mais comuns, né? Mas eu quero agradecer demais a todas as pessoas que mandaram perguntas, a todas as pessoas que até hoje me mandam mensagem falando de como gostaram da minha personagem, falando, elogiando a minha atuação. Eu quero agradecer de coração demais. Foi muito legal ter participado desse projeto. Eu gostei muito, muito mesmo. Obrigada de coração a todos pelo carinho e por toda a dedicação. A galera que fez cosplay, a galera que faz fanart, a galera que fez de tudo, tá? Eu agradeço muito mesmo. De verdade, me faz muito feliz. Bom, e se você gostou das minhas respostas e quiser uma parte 2 do vídeo, comenta aí embaixo pra eu saber, tá bom? E quem sabe a gente não faz uma parte 2 respondendo mais outras perguntas, porque o que não falta é pergunta, né, pra fazer. Então, se vocês quiserem que eu responda outras coisas, eu vou ficar muito feliz de fazer uma parte 2 do vídeo pra vocês, tá bom? E não esquece de se inscrever aí no canal e deixar um like no vídeo, me ajuda muito, muito, muito mesmo, de verdade, tá? Se inscreve lá no meu canal de lives também, que eu faço lives praticamente todos os dias, de segunda a sexta, tô sempre lá fazendo live. Então, se vocês quiserem conversar ao vivo, bater um papo mais direto comigo, que nem sempre nas redes sociais eu consigo responder todo mundo, mas em live eu dou meu melhor para conseguir responder todo mundo que tá lá conversando, beleza? E não esqueçam do meu lançamento da minha coleção nova, tá? Que tá muito bonitinha, eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu juro, eu ralei muito a cabeça. Ralei a cabeça? Existe essa expressão? Tentei muito fazer uma coisa que vocês gostassem, que fosse ser legal pra vocês, sabe? E que fosse no meu traço, porque o meu medo realmente é muito grande de vocês acabarem não gostando por ser um traço diferente. Mas eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho, muita dedicação. Passei muito tempo tentando desenvolver essa estampa pra vocês, desenhei com muito amor, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link, né, aqui embaixo da loja, mas é loja.com.br/tmiau.
Vai lá dar uma olhada, eu tenho outras camisetas, inclusive a camiseta que eu tava usando no começo do vídeo é da minha coleção. Essa aqui do Às vezes eu penso, mas eu tenho várias outras estampas legais que eu desenhei, então dá uma olhadinha lá, vai que você gosta de alguma coisa. E não esquece também, me segue nas outras redes sociais, que eu tenho Instagram, tenho TikTok, vou deixar tudo pra vocês aí, quem quiser me acompanhar nos outros lugares, tá bom? E é isso, gente, muito, muito, muito obrigada por esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Ah, e quem sabe na próxima vez eu já não tô com cosplay completo, não é mesmo? Tchau, gente. Brigadão. Mua!